Vamos continuar nossa aula de interrupção e suspensão, agora falando do principal caso de interrupção, que é o caso das férias. Só para lembrar para você mais uma vez, na relação normal de trabalho, o empregado presta um serviço e o empregador remunera. Nós vimos que o caso de interrupção é aquele que o empregado não trabalha, mas continua recebendo. E o caso de suspensão é o caso em que o empregado não trabalha e o empregador não mais remunera. Tudo bem? Então, esta é a situação de interrupção e de suspensão. Vamos falar do principal caso de interrupção, que é o caso das férias. Então, o empregado não está trabalhando, mas está recebendo durante as suas férias. Então, o que são férias, né? Férias são aqui, correspondem ao período de interrupção, olha aqui o destaque, período de interrupção do contrato, em que o empregado deixa de trabalhar para repousar, descansar e se dedicar ao lazer e à vida familiar e social. E como você sabe, o empregador continua pagando e aquele período continua contando para todos os fins trabalhistas. Tudo bem? Pela disposição do artigo 129 da CLT, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua remuneração, ou seja, sem perder aqui a sua remuneração, sem sofrer prejuízo na sua remuneração. Tudo bem? Vamos começar então esse assunto falando sobre os conceitos de período aquisitivo e período concessivo, às vezes também chamado de período de gozo das férias. Então, como é que funciona as férias? Funciona assim. Primeiro, todo empregado tem que cumprir um período aquisitivo. Neste período aquisitivo, o empregado está adquirindo o direito às suas férias. Então, durante o período aquisitivo, o empregado trabalha, é o primeiro ano de trabalho dele, né, geralmente, é que você acabou de começar a trabalhar numa empresa. Neste primeiro ano de trabalho, você não está mais, você não está ainda tirando, você não pode ainda tirar férias, tudo bem? O que você está fazendo é que você está garantindo o direito de que, terminado este primeiro ano, você irá poder gozar as suas férias. E aí você tem o período concessivo, que corresponde justamente ao ano seguinte, que é o período em que o empregado pode sair de férias a critério do empregador. Então a gente já vai ver aqui como que funciona os dias de férias que você tem, quem escolhe quando você tira férias. Mas só entenda o seguinte para mim: você tem que trabalhar um ano e aí você tira férias no ano seguinte. Então, se você prestar atenção, logo que você entra na empresa, você só está no período aquisitivo. Mas, quando você continua trabalhando nos próximos anos, você terá, ao mesmo tempo, períodos aquisitivos de férias e períodos concessivos. Então, veja só, você começou a trabalhar na empresa agora, primeiro ano de trabalho. Vamos ver aqui o seu período aquisitivo. Durante o primeiro ano de trabalho, você só tem o seu período aquisitivo, porque você ainda não tem direito às férias nenhuma, né? Então vamos aqui pensar que é o caso aqui do 3 de outubro de 2018 a 3 de outubro de 2019. Então, durante esse período, você está no seu período aquisitivo de férias. Cumpriu este primeiro ano, então você terá aí, durante o ano seguinte, você tem aqui este é o período aqui concessivo, o período em que você vai poder tirar as férias que você já garantiu, porque você cumpriu aquele período aquisitivo. Mas note que, ao mesmo tempo em que você está no período concessivo, você também está aqui no período aquisitivo das próximas férias. Então, você trabalha mais um ano, então agora você vai garantir mais um direito de férias, que você vai tirar no ano seguinte. Tudo bem? Então, você nota que o período aquisitivo, você só tem uma situação aqui inicial, no começo do contrato, em que só tem período aquisitivo. Você ainda não pode tirar férias, mas você está garantindo o direito das férias seguintes que você vai tirar. E aí você tira as férias. Tudo bem? Então, aqui, ó, trabalhou mais um pouco, então agora você entra no segundo período aquisitivo, mas durante esse segundo período aquisitivo, você já pode tirar as férias do primeiro período, né? No terceiro período aquisitivo, você pode tirar as férias do segundo. Tudo bem? Então funciona mais ou menos assim. Eu trabalho um ano e posso tirar férias no ano seguinte. E no ano que eu vou sair de férias, eu também estou trabalhando para garantir as férias do ano que vem. Tudo bem? Então é assim mais ou menos que funciona. Eu tenho o período de aquisição das férias e eu tenho o período de concessão. Trabalho um ano, tiro férias. Trabalho um ano, tiro férias. Beleza? Funciona mais ou menos assim. Então,
Agora a gente vai falar um pouco sobre como que essas férias são tiradas, quem decide, como remunera. Então vem comigo aqui ver as regras específicas das férias. O primeiro ponto que eu quero ver com você é a questão do fracionamento das férias. Fracionamento, né? A divisão das férias. Posso tirar férias num período só ou posso dividir, né? Então, esse é um assunto que sofreu alterações recentes com a reforma trabalhista de 2017. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, como regra geral, a situação aqui das férias em um único período. Então, o empregado tem direito a férias de 30 dias e ele irá tirar férias de 30 dias durante um único período. Então, ele tira um mês inteiro de férias, tá bom? 30 dias de férias. Tá legal? Essa é a regra geral para todo mundo. Acontece que 30 dias de férias, às vezes, não é bom nem para o empregado nem para o empregador, né? Para o empregador, porque ele vai ficar 30 dias sem aquele empregado e isso pode gerar prejuízo para ele. E para o empregado, às vezes, o empregado prefere também para poder fazer uma viagem, ou então para poder ficar um período em casa, quer ter mais tempo de descanso aí quebrado ao longo do ano, então é possível dividir estas férias em períodos menores, tá bom? Agora, olha só que aqui essa divisão só é feita se o empregado concordar, tudo bem? E aí, se o empregado concordar, é possível dividir as férias em 3 períodos. Então, são 3 períodos de férias, então posso pegar aqueles 30 dias e dividir em 3 pedaços, tudo bem? Um desses 3 períodos não pode ter menos do que 14 dias, tá legal? Então, tem que ter pelo menos um dos três tem que ter pelo menos 14 dias, tá legal? E nenhum deles pode ter um período inferior a 5 dias. Então, eu posso ter uma situação, por exemplo, aqui, de eu tirar 20 dias de férias, mais 5, mais 5. Posso fazer isso perfeitamente, tá certo? Posso tirar 13 dias de férias, 12 dias... Não, não pode, olha, porque pelo menos nessa situação aqui, eu vou acabar, no final das contas, chegando aqui no terceiro dia aqui, eu não vou ter nenhum período de férias aqui, que vai ter pelo menos 14 dias. Então, pelo menos eu tenho que ter 14 dias aqui, e aí eu divido o restante nos próximos 2 períodos, tudo bem? Ou então posso ter ao contrário, posso ter 5 dias aqui iniciais, então primeiro 5 dias de férias, e aí depois eu tiro 15 dias aqui, e aí sobram os 10 aqui para tirar no final. Perfeitamente, tá bom? Então o primeiro período não precisa ser o maior, mas tem que ter pelo menos um deles que tem que ter 14 dias. E nenhum deles pode ter menos do que 5 dias, tá bom? E o que mudou aqui com a reforma trabalhista? Mudou com a reforma trabalhista porque agora pode fracionar em 3 períodos, antes eram só 2, e além disso, antigamente existia essa regra de que o fracionamento não era permitido para menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Essa regra não existe mais, todo mundo pode ter as suas férias fracionadas. Tá legal? Quem define o período de férias? Quem escolhe quando você sai de férias? Geralmente existe uma conversa, né? O empregador combina com você para tentar aí fazer com que todo mundo fique contente com as suas férias. Mas a verdade verdadeira é que quem escolhe o período de férias é o empregador. Então, se você, por exemplo, falar: olha, empregador, eu gostaria de tirar férias em dezembro. Ele pode falar para você o seguinte: olha, dezembro não dá, porque dezembro eu preciso de você aqui, vai causar prejuízo, então dezembro não dá, eu quero que você tire férias em março. E aí não tem o que fazer, tudo bem? Você pode tentar negociar com ele, conversar com ele, geralmente isso é combinado, mas quem escolhe no fim do dia, quem tem a palavra final é o empregador, tá bom? Cuidado, porque aqui o empregador não pode te conceder férias em qualquer momento. Tem 2 requisitos que ele deve observar aqui. O primeiro deles é que ele não pode conceder as férias em até 2 dias antes de feriados ou antes do seu descanso semanal. Por que isso? Porque senão o seu empregador poderia fazer uma pequena sacanagem com você, de fazer você tirar férias logo antes do feriado, e aí você fica com vários dias aí de feriado, de descanso semanal remunerado, que você já não trabalharia mesmo, e aí isso está incluído nas suas férias, tudo bem? Então, ele não pode conceder o período inicial das férias em até 2 dias antes de feriados e descanso semanal. Lógico que se você tirar férias num período grande, é possível que durante aquele período tenha um feriado, tudo bem? Mas eu não posso encaixar suas férias de propósito para fazer ela começar no dia do feriado.
tudo bem? Ou então 2 dias antes do feriado ou do descanso semanal. E além disso, o empregador tem que avisar com pelo menos 30 dias de antecedência as férias do empregado. Então eu não posso virar e falar assim para você: ô bonitão, como é que estão as férias aí? Você fala: como assim férias? Ó, você está saindo de férias amanhã, decidi agora que você vai sair de férias amanhã. Não pode, né? Eu tenho que te avisar com pelo menos 30 dias de antecedência, justamente porque as férias, você viu, né, no começo da aula, as férias servem para quê? Para descanso, para ficar com a família, para viajar, para poder, enfim, tirar um pouco a cabeça do trabalho. Então, eu preciso justamente te dar a oportunidade aí de se preparar para esse período para você poder aproveitar da melhor maneira. Então, eu não posso te conceder férias sem te avisar com pelo menos 30 dias de antecedência. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Além disso, tem uma outra limitação que o empregador tem, que é o direito de coincidência. Então, o que é direito de coincidência? É o direito que o empregado vai ter de fazer as suas férias coincidirem com algum outro evento. Então, tem dois casos, né? Membros da família que trabalham na mesma empresa têm o direito de tirar férias juntos. Tudo bem? Então, veja o seguinte: eu e a minha esposa trabalhamos na empresa. Nós somos os dois funcionários da empresa. É lógico que nós queremos sair de férias juntos, para a gente ficar junto, para viajar junto. Então, nós temos o direito de sair de férias juntos, tudo bem? Agora, é um direito também que não é absoluto, porque olha só, eles podem tirar férias juntos, mas isso não pode causar prejuízo para o serviço, tudo bem? Então, imagina o seguinte: eu trabalho. Eu e a minha esposa trabalhamos e nós somos os dois únicos que cuidam de um setor lá específico da empresa. Se nós dois tirarmos férias juntos, não vai ter ninguém para cuidar daquela atividade. Então é lógico que nesta situação, então nós não teremos o direito de tirar férias juntos, tudo bem? Então aí é uma coisa muito específica, porque nós dois trabalhamos na mesma empresa, e estamos no mesmo setor, né? Então é uma situação em que a gente acaba não tendo direito de tirar férias juntos. Tudo bem? Agora, se nós trabalhamos na mesma empresa, mas em setores diferentes, a atividade de um não atrapalha a atividade do outro, então, se os dois saírem de férias juntos não causa prejuízo, então aí eles têm direito sim de tirar férias ao mesmo tempo. E além disso, o estudante também tem direito de tirar férias junto com o seu período de férias escolares, tá bom? Então aqui, se você estuda, se você está na escola e você quer tirar férias junto das férias escolares, existe também esse direito de coincidência. Tudo bem? Então, para o estudante, o direito de tirar férias junto com as férias escolares. Duração das férias. Então, olha só, as férias, elas têm duração geral, né, aqui normal, de 30 dias. Agora, tome cuidado, porque faltas que não são justificadas, então faltas injustificadas, né, além delas não serem remuneradas, como você viu, elas também podem reduzir as férias. Então, aqui justamente é uma punição adicional. Então, olha só, se a sua falta não for justificada, não só você não recebe a remuneração daquele dia, como isso também pode gerar um desconto das suas férias. E isso vai seguir uma regra prevista lá na CLT. Então, veja aqui comigo as situações. Eu estou trazendo para vocês aqui um quadro para que vocês saibam como que funciona mais ou menos, mas é evidente que eu não vou ficar pedindo para que vocês decorem isso, tudo bem? Então, olha aqui comigo. Temos aqui menos de 5 faltas, não posso fazer desconto nenhum. Então, se eu tiver menos de 5 faltas, eu continuo tendo 30 dias de férias. Agora, se eu tiver entre 6 e 14 faltas, lembrando, são faltas injustificadas, tá bom? Ah, eu faltei porque eu estava no médico e tem atestado. Então, não afeta aqui. Eu estou falando de faltas sem justificativa. Então, eu estou punindo um funcionário que não tem justificativa e fica faltando. Tudo bem? Ó, então, ele faltou entre 6 e 14, então agora ele só pode tirar 24 dias de férias. Então, você nota aqui comigo que agora ele perdeu 6 dias de férias, porque ele faltou de 6 a 14 dias a mais. Tudo bem? Aí aqui, ó, temos outra situação. Entre 15 e 23 faltas. Então, ele só poderá tirar 18 dias de férias. Você está vendo que quanto mais faltas eu tenho, menos férias eu tenho direito. Estou perdendo o direito de férias. Aí, digamos que eu tenho aqui, ó, entre 24 e 32 faltas injustificadas. Então, agora eu só tenho direito a 12 dias de férias. E se eu tiver mais de 32 faltas? Se eu tiver mais de 32 faltas, então eu perco meu direito de férias, porque você consegue ver aqui que o bonitão
né? Ele já tirou férias, né? Só que tirou férias faltando sem justificativa ao longo do ano, tudo bem? Então isso aqui vale para aquele seu período aquisitivo. Por isso que tem período aquisitivo. Durante o período aquisitivo você está trabalhando, lembra, no período aquisitivo, para poder depois, no período concessivo, usar aquelas férias, tá certo? Então, se você neste período aquisitivo aqui ter várias faltas, então você não garantiu aquele direito. Tudo bem? Então, quando eu estou falando desse número de faltas, estou falando de faltas dentro do período aquisitivo. Nesse caso, faltei mais de 32 vezes. O resultado do meu período aquisitivo é que eu acabei não tendo aquisição de nada de férias, tá bom? Perdi meu direito de férias. Além disso, temos que falar da remuneração das férias, porque justamente, você lembra, as férias são um caso de interrupção do trabalho, né? Justamente porque o empregado não trabalha, mas recebe. E como é que é o recebimento do salário durante as férias? Então, o prazo para pagamento das férias, conforme definido na CLT, é de até 2 dias antes do início das férias. Tudo bem? Então, aqui você vai tirar férias, pelo menos 2 dias antes do início das suas férias, o seu empregador tem que pagar as férias, tá bom? Por que isso? Porque a CLT está imaginando que você vai movimentar a economia, gastar um dinheiro aí nas suas férias, né? Num restaurante, numa viagem, né? Né? Ou então pagar uma dívida, quem sabe, mas nas férias você justamente vai gastar um pouquinho mais. Por isso que você vai receber o seu salário antes das férias, justamente para que você tenha a oportunidade, se você quiser, se você tiver interesse, de gastar durante as férias, tudo bem? Para curtir um pouquinho a vida durante as férias. O empregado receberá durante as férias a remuneração que é devida, então o seu salário normal você recebe, tá certo? Na data da concessão, e a partir desse valor eu tenho um adicional, então eu tenho um acréscimo aí de um terço que está previsto na Constituição, por isso que se chama terço constitucional de férias. Então, olha só, nas suas férias você recebe o seu salário normal mais um terço deste salário, tudo bem? Então, o salário integral aqui mais um terço do salário. Tudo bem? E aí, neste um terço aqui, neste cálculo de um terço aqui, eu estou considerando o salário, e aí você vai lembrar na aula de salário que eu estou incluindo aqui tanto o seu salário básico, quanto eventuais adicionais que você recebe. Tudo bem? Então, estão incluídos aqui os adicionais, tá bom? E aí, tem esse um terço a mais que você vai receber em cima desse valor, a título aí de um acréscimo durante as suas férias. Tudo bem? Então, repetindo, nas férias você recebe o salário antes de sair de férias, pelo menos 2 dias antes, e o seu salário vai ser um salário normal que você tem, com um adicional de mais um terço do valor daquele salário. Tudo bem? Então é isso aí. Maravilhoso sair de férias, né? Por isso que a gente gosta, né? E aí o que o empregador pode fazer? Ele pode tirar suas férias individualmente, então ele está te dando as férias nos termos que a gente viu até agora, mas é possível que a empresa pense o seguinte: olha, é melhor, ao invés de tirar férias cada um num dia, eu dar férias coletivas. E aí todo mundo sai de férias ao mesmo tempo. Pode fazer isso? Pode. Vem aqui ver comigo como é que são as regras das férias coletivas. Então, olha só, as férias coletivas, como o nome indica, são férias que você vai tirar junto com outras pessoas, vai tirar em grupo, né? Essas férias podem incluir a empresa inteira, então pode ser todos os empregados da empresa ao mesmo tempo, podem ser empregados de algum estabelecimento específico, então você imagina aqui que a empresa tem vários estabelecimentos, várias filiais aí, e aí eu vou tirar esta filial aqui, esse estabelecimento aqui vai tirar férias, né? Ou então não vai ser esse, vai ser o outro. Então não precisa tirar todos os estabelecimentos férias ao mesmo tempo. Pode ser que cada um tire férias coletivas, mas em períodos diferentes, tudo bem? E além disso, é possível também ter férias coletivas em setores dentro da empresa. Então, ao invés de dar férias coletivas para o estabelecimento inteiro, eu posso dar férias coletivas para um setor específico daquele estabelecimento. E aí aquele setor vai sair de férias coletivas, tudo bem? Então, repetindo, olha, as férias coletivas podem abranger, podem envolver todos os empregados da empresa, todos os empregados de um estabelecimento e também todos os empregados de um determinado setor. E qual é a diferença entre as férias coletivas e as férias individuais? Então, a principal diferença, a principal distinção entre as férias coletivas e as férias individuais diz respeito ao fracionamento. As férias coletivas somente podem ser fracionadas em 2 períodos e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos.
Tudo bem? Então, nas férias individuais, a gente viu que pode dividir em 3 dias, um deles tem que ter pelo menos 14, nenhum pode ter menos do que 10, do que 5. Aqui nas férias coletivas, nós temos o fracionamento em 2 períodos, nenhum deles inferior a 15 dias. Tudo bem? Aqui nós temos uma outra situação interessante, porque como estamos tirando férias coletivas, nós podemos ter dentro daquele setor que está saindo de férias, pessoas que já fizeram o seu período aquisitivo, então já tiraram, já garantiram o seu direito de férias, mas também podemos ter pessoas que ainda não completaram o período aquisitivo, tá bom? E neste caso, as pessoas que não completaram os períodos aquisitivos também podem gozar das férias, também podem sair de férias coletivas, tudo bem? E aí vão tirar essas férias coletivas aqui de forma proporcional, iniciando um novo período aquisitivo com o término daquelas férias, tudo bem? Então, eventualmente, combinando o período de uma licença que estende seu afastamento, mas não é férias, tudo bem? Então, cuidado, no caso de um funcionário que está no período aquisitivo aqui, ele pode tirar as férias coletivas, mas de forma proporcional, e aí ele começa um novo período aquisitivo depois de sair de férias, tudo bem? E aí ele pode combinar essas férias com uma licença remunerada, tá bom? É lógico, também é possível que o seu empregador queira ser bonzinho aí e vai te pagar as férias, mesmo que você não tenha férias, tudo bem? Mas aqui nessa situação, ele vai ser obrigado aí a pagar o seu terço e tal, só com base naquele direito que você tinha proporcionalmente, tudo bem? Então é isso. Essas eram as regras que a gente tinha para vir de férias, né? A gente viu que é um instituto bem complicadinho, né? Tem um monte de regras, justamente porque envolve aí esta situação de interrupção de contrato em que você não trabalha, mas continua recebendo. Tá bom? Então, com isso, nós fechamos a nossa aula a respeito de interrupção e suspensão. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim um comentário, ou então me manda um e-mail, tudo bem? E só mais uma coisa que eu quero falar para você. Se você ficou interessado em entender melhor a suspensão de trabalho durante esse período do coronavírus, eu vou reforçar para você que eu já postei um vídeo especificamente sobre isso no canal, então dá uma olhada lá para ver e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o nosso próximo vídeo.